E aí, gente, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que é conhecida como a transformação delta-estrela, que é o que vocês podem ver aqui. É quando eu tenho uma rede de resistores num formato aqui de triângulo, ou que siga essa cara, né, que os terminais deles estão conectados entre si, e eu quero transformar isso num arranjo dessa forma, né, que eu tenho os resistores em um formato de Y, basicamente, né? Então essa transformada, ela é conhecida como delta-estrela, triângulo-estrela, delta-Y, enfim, tem várias formas, mas é isso, você quer trocar essa associação por essa associação de resistores. E o que eu quero descobrir? Como eu escrevo Rx, Ry e Rz em função de R1, R2 e R3. Tudo bem? Basicamente, a gente vai trocar esse triângulo por isso aqui, né? Esses caras estão aqui dessa forma. Então, os terminais desses resistores são os mesmos, tá? Então, aqui, ó, aqui vai ser A, aqui é B, aqui é C. Então, aqui é A, aqui é B e aqui é C, ok? Então, é isso que a gente vai querer fazer. Antes de a gente começar, não esqueçam de, por favor, deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros, beleza? Então, vamos lá, gente. Qual que é a ideia aqui? Quando eu faço uma transformação, gente, significa que um circuito ou outro não faz diferença. Eles têm que ter o mesmo desempenho dentro do nosso circuito maior, ok? Então, é como se fosse uma caixa preta e você não sabe o que tem lá dentro. Não sei se é o triângulo ou se é a estrela. Tem que ser equivalente. Ou seja, como que eu posso abordar isso? Se eu pegar, por exemplo, a resistência equivalente RAB, ela tem que ser a mesma tanto no triângulo tanto quanto na estrela, beleza? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou medir a resistência equivalente para cada caso, né, e vou igualar. Então, vamos começar aqui pela resistência RAB, ok? RAB no triângulo. Bom, tá muito fácil, né? É o resistor R3 em paralelo com R1, R2. Então, vou só escrever isso primeiro. R3 em paralelo com R1 mais R2, beleza? Quem que é RAB na estrela? É simplesmente Rx mais Rz, porque pensa comigo, resistência equivalente entre A e B significa, você vai conectar uma fonte aqui, ok? Então, só fazer melhor aqui. Você conecta uma fonte aqui e você vai ver a resistência que essa fonte enxerga. Só que, se eu conecto ela desse jeito, o nosso ponto C aqui, ele está vazio, né? Ele está aberto, não tem nada conectando ele. Então a corrente ela vai circular aqui. Ela não pode vir aqui, senão ela ia ter que voltar pelo mesmo caminho. E aí eu ia ter uma corrente líquida igual a zero, né? Então assim, o RY ele fica fora da jogada nesse caso. Então isso aqui é Rx mais Rz. Analogamente, né, a gente consegue escrever as outras equações, que eu vou escrever um pouquinho mais rápido, né? Se a gente fizer agora RBC, isso aqui vai ser o quê? É R2 em paralelo com R1 mais R3, beleza? E aqui o RBC é simplesmente RY mais RZ, beleza? Só um pouquinho, beleza, pronto. E o RCA, ele é simplesmente igual ao quê? Vai ser R1 em paralelo com R2 mais R3. E o RCA aqui vai ser simplesmente Rx mais Ry. Beleza? Vou pegar esse conjunto de equações e a gente vai resolver elas, né? Vamos escrever de uma cara um pouquinho melhor e vamos resolver elas aqui. Então, eu vou deixar elas aqui no canto, só para a gente montar de novo as equações e aí depois eu apago. Então, vamos escrever isso aqui primeiro. Rx mais Rz tem que ser igual a o paralelo, hein, de R3 com R1 mais R2. Então vai ser R3 vezes R1 mais R2 dividido por R3 mais R1 mais R2. Então vai ficar assim, ó. R3 vezes R1 mais R2 dividido por R1 mais R2 mais R3, ok? Da mesma forma, vou só escrever a de baixo antes, Rx mais Ry, isso vai ser igual a R1 vezes R2 mais R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. E por último, Ry mais Rz tem que ser igual a R2 vezes R1 mais R3 dividido por R1
mais R2 mais R3. Beleza, gente. Isso aqui é um conjunto de 3 equações com 3 incógnitas. Basta eu resolver, né? É um pouco intimidador, mas dá pra gente ter uma sacada boa aqui, que é o seguinte. Observem só. Eu vou só reescrever isso aqui mais uma vez. Eu vou desenvolver o produto lá em cima, então aqui vai ficar R1, R3 mais R1, R2. Então, R1, R3 mais R1, R2. Em vez de eu ficar escrevendo essa soma toda hora, eu vou botar simplesmente isso aqui, ó, R, ok? Então aqui vai dar R1, R2 mais R1, R3 sobre R. E aqui vai dar R1, R2 mais R2, R3 sobre R, ok? E aí, gente, ok, eu preciso resolver esse sistema, né? Tem vários jeitos, você pode montar a matriz, inverter a matriz, só que esse lado aqui é muito feio, né? E como vocês podem ver, esse sistema ele é todo simétrico, né? Onde tem dois caras aqui, falta um, que é o que não aparece aqui. As equações são todas simétricas, então geralmente tem uma sacada boa para resolver isso. E qual vai ser a ideia? Vamos supor que a gente quer obter o Rx. Se eu somar essas duas equações, vai aparecer Rx duas vezes, né? Mais Ry mais Rz. Agora, esse Ry mais Rz é justamente o que aparece aqui. Então, se eu somar as duas primeiras e subtrair da terceira, esse termo vai sumir, vai ficar só o Rx, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só. Vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2 e essa equação de 3. Eu acabei de ver que tem um negócio errado aqui também, né? É o que? Aqui é R1, R3 mais R2, R3. Então, aqui, ó, é R2, R3. Ótimo. E aí nós vamos fazer o quê? A gente vai fazer 1 mais 2 menos 3, ok? E vamos ver o que vai dar, beleza? Vai aparecer aqui o seguinte, então, né? Olha só. Já sei que vai aparecer 2Rx e isso vai ser igual a R1, R3 mais R2, R3. Tem que somar todo mundo, né? Então aqui, R1, R3 mais R2, R3 mais R1, R2 mais R1, R3 menos, agora, né? Menos R1, R2 menos R2, R3. Tudo isso está dividido por R, né? Ou seja, isso tudo dividido por R1 mais R2 mais R3. E aí, gente, observem só. R1, R2 corta com R1, R2. R2, R3 corta com R2, R3. E sobra R1, R3 mais R1, R3. Duas vezes, né? Que vai cancelar com esse cara aqui. Então, na próxima página, a gente consegue finalmente escrever. Só lembrar aqui qual que é o número. R1, R3. Então, eu consigo escrever que o meu Rx ele é igual a R1, R3 dividido, só fazer um negócio mais bonitinho aqui, dividido por R1 mais R2 mais R3. Beleza, eu escrevi uma das resistências em função apenas das resistências 1, 2 e 3, né? E como que eu consigo decorar isso? Olha só, o Rx, observe que aqui é R1 mais R2 mais R3, e o que tem a ver esse R1 e R3? Se a gente olhar, R1 e R3 são justamente os caras que estariam em volta do Rx, né? O Rx, ele tá aqui assim. O R1 e o R3 são os caras em volta. Então a forma de decorar isso é a resistência Rx, né? Você pega as duas resistências que estão em volta, produto, e divide pela soma de todas, né? E de forma análoga, a gente vai obter o seguinte, né? O Ry, vamos escrever ele aqui, né? O Ry, ele é igual a R1, R2 dividido, fazer também mais bonitinho aqui, né? Dividido por R1 mais R2 mais R3. E, por último, nós temos aqui que o Rz vai ser igual a o único que falta, né? R2, R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Essa aqui é a transformação delta estrela, né? Ou seja, se eu tiver o triângulo e quiser ir para a estrela.
esse conjuntinho de equações. Como eu disse, né, é fácil de memorizar, só pensar no cara que você quer, você multiplica os dois em volta e divide pela soma. Como era de se esperar, né, os resultados são todos simétricos, não poderia ser diferente, já que o problema é todo simétrico. E agora, gente, nós vamos fazer a volta, né? Eu fiz a transformação delta, estrela. Eu quero fazer agora a transformação estrela, delta. Eu quero voltar. Ou seja, ao invés de escrever Rx, Ry, Rz em função de R1, R2, R3, eu quero escrever R1, R2, R3 em função de Rx, Ry, Rz. A volta é um pouco mais difícil, tá? Porque olha só, eu tenho esse conjunto de equações aqui, só que como agora R1, R3, R1, R2, R2, R3 são as minhas incógnitas, elas estão multiplicadas, então o sistema deixou de ser linear, né? Então eu preciso de uma sacada um pouco mais esperta aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer uma manipulação que é o seguinte. Essa primeira equação eu vou multiplicar os dois lados por R2. Essa daqui eu vou multiplicar os dois lados por R3. E essa aqui por R1, porque o lado direito vai ficar todo igual, né? Então, começando, eu posso escrever o seguinte, né? Que Rx, R2 é igual a R1, R2, R3 sobre R, né? Aquele R lá que eu tinha falado. Da mesma forma, Ry, aí aqui é R3. R3 vai ser igual a R1, R2, R3 dividido por R. E por último, RZ, R1 é igual a R1, R2, R3 dividido por R. Essa é a primeira conjunto de operações que eu vou fazer. O segundo agora, gente, e vocês já vão entender porque é o seguinte. Eu vou multiplicar essas equações de cima aqui, duas a duas. Então eu vou obter Rx, Ry, Rx, Rz e Ry, Rz. Ok? Vamos começar então. Rx, Ry, se eu multiplico as duas primeiras, né, vai aparecer o seguinte. Vai aparecer R1, R3 vezes R1, R2. Então eu posso botar um R1 em evidência e vai ficar R1, R2, R3. Então isso aqui vai dar R1 vezes R1, R2, R3 dividido... Então só fazer um negócio melhor aqui. Isso aqui, R1, R2, R3 dividido por R ao quadrado, certo? Beleza. Agora, Rx, Rz, né? Rx, Rz vai ser igual a... Agora vai ser R1, R3 vezes R2, R3. O R3 vai ficar em evidência, né? Então vai dar R3 vezes o mesmo termo. R1, R2, R3 sobre R ao quadrado. E por último, Ry, Rz, né? Vamos só chegar essa turma um pouquinho para o lado. Beleza. Ry, Rz vai ser o R2 em evidência, né? Isso é igual a R2 vezes... Vamos colar esse cara aqui, né? Para ficar um pouquinho mais fácil. E até ficou... Tem que diminuir ele um pouquinho. Beleza, né? Ok. Agora, gente, por que eu fiz isso? Porque todos os lados esquerdos são iguais, né? Então, ó, essa coisa é igual a essa coisa. Aliás, mentira. Isso não, né? Eu tenho que passar dividindo cada um antes. Então, eu vou ter o seguinte. Rx, Ry sobre R1. Aí eu passo ele dividindo, né? Isso aqui vai ser igual a Rx, Rz sobre R3. E isso aqui vai ser igual a Ry, Rz sobre R2, certo? Porque se eu passar o R1 dividindo, o R3 dividindo, o R2 dividindo, vai ficar tudo igual a R1, R2, R3 sobre R2 ao quadrado. Aliás, sobre R ao quadrado. Beleza. Todos esses caras são iguais. E por relações de razão e proporção, né? A gente sabe que A sobre B igual a C sobre D, eu posso somar. Isso aqui é igual a A mais C sobre B mais D. Isso aqui é relação de proporção, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Isso tudo é igual a Rx, Ry mais Rx, Rz mais Ry, Rz dividido por R1 mais R2, R3. Só que R1 mais R2, R3 é o que a gente chamou de R, beleza? E tudo isso é igual a esse lado direito que a gente fez, né? Ou seja, isso tudo tem que ser igual a R1, R2, R3 sobre R. R ao quadrado, perdão, né? R ao quadrado. Ok, estamos chegando lá. Olha só. Posso cortar esse R com esse R. Então,
eu concluo o seguinte, né? Observem só que esse termo aqui, esse cara, tem que ser igual. Vamos só apagar esse pedacinho aqui. Esse cara tem que ser igual a R1, R2, R3 sobre R. Beleza? E aí, gente, olha só que interessante. O que é R1, R2, R3 sobre R? São todos esses caras aqui, né? RX, RZ, RX, R2, RY, R3, RZ, R1. Então eu vou igualar a cada um deles separadamente. Olha só que interessante. Então, isso aqui é, por exemplo, né? Igual. Foi todos aqui? Foi todos. Isso, por exemplo, é igual a fazer o primeiro. RX, RZ. De modo que, se eu passar o RZ dividindo, eu descubro quem que é o RX, ok? Então, vou ficar com o seguinte. Vou fazer o seguinte, na verdade. Eu vou pegar essa equação e vou copiar ela do outro lado. E a gente continua lá para ficar mais organizado, né? Então, isso aqui vai ser igual a RX R2, que é igual a RY R3, que é igual a RZ R1, certo? Só para ver se está certo. RY R3, RZ R1. Beleza. E agora, vamos isolar cada um separadamente. Então, quem que é o R1? Começando por ele, né? Eu calculo, então, que o R1, ele é igual a essa parcela aqui, esse negócio como um todo, dividido pelo RZ. Isso aqui, dividido por RZ. Quem que vai ser o R2? Ele vai ser a mesma coisa, só que dividida por RX. Dividido por RX. E o R3, ele vai ser a mesma coisa, dividida, dessa vez, pelo, vamos lá, R, só falta o que? O RY, né? RY. Essa aqui é a transformação estrela delta. Observe que eu escrevi, de novo, R1, R2, R3, só em função dos outros caras dessa vez, beleza? Vamos botar um destaque aqui e eu vou explicar como que vocês podem memorizar essa fórmula, ok? Observem só. No outro caso, o denominador era o mesmo. Agora o numerador é o mesmo. É tudo o produto 2 a 2, né? Então, XY, XZ, YZ. E no denominador, olha só, eu tenho R1 par com RZ. Vamos ver o que o R1 tem a ver com RZ lá atrás. Olha só. O R1, vamos fazer um desenho aqui, ó. O R1, ele é o cara oposto ao RZ. Então, o RZ, ele tá bem aqui, ó. Observe. E aí o resto vai para cá. Quando eu quiser calcular o R1, eu faço os produtos 2 a 2 em cima e divido pelo cara que o R1 está olhando. O R1 ele está olhando para o RZ, né? É o cara oposto a ele. Então sempre tem uma simetria, tudo bem? Da mesma forma, se você quiser o R2, o oposto a ele é o RX. E se você quiser o RY, aliás, se quiser o R3, o oposto a ele é o RY, tudo bem? Então, essa é a forma de você memorizar a transformação estrela delta. E uma observação aqui, gente, é só o seguinte. Observem o caso que R1 igual a R2 igual a R3 e chamar isso tudo aqui de R, tá? Vou mudar o R dessa vez, mas vocês estão entendendo, né? Vocês estão acompanhando. Observem o que vai ser o RX, por exemplo, né? O RX vai ser igual, aliás, só para aproveitando que eu já estou nessa tela, né? Vamos colocar os RY iguais. Então, RX igual a RY igual a RZ igual a R. Só para ver quanto vai dar o R1. O R1, obviamente, vai ser igual ao R2, que vai ser igual ao R3. Isso aqui vai dar o quê? Olha só. Aqui vai aparecer R ao quadrado, mais R ao quadrado, mais R ao quadrado, dividido por R. Ou seja, isso aqui vai dar 3R ao quadrado sobre R, que é simplesmente igual a 3R. Ou seja, olha só que interessante. Se você tiver uma estrela, né, aqui, de resistências R, E e R, se você transformar isso em um triângulo, fazendo bem feio aqui, né, mas é só um rascunho, as resistências vão virar 3R, 3R,
e 3R. Então, se você tiver uma estrela ou um triângulo simétricos, né, as resistências individuais no triângulo são o triplo das resistências individuais na estrela, beleza? Isso é um resultado importante porque lá na frente, quando a gente estuda circuitos trifásicos, a gente tem arranjos desse tipo de resistências e elas são equilibradas, né? Então são todos iguais. Então esse resultado frequentemente aparece lá. Vamos então, gente, fazer um exemplo, né? Entender para onde que eu posso aplicar, por exemplo, a transformada delta-estrela. Eu tenho aqui esse circuito que pede para eu calcular essas duas tensões aqui, né? V1 e V2. E esse circuito intimida um pouco, porque ele tem mais de uma malha, ele é mais extenso, não é tão simples você achar a resistência equivalente ali, né, usando métodos comuns, porque não tem nada em paralelo, nada em série, então assim, a princípio é um exercício bem difícil. A gente vai resolver depois um exercício idêntico a esse, com uma técnica bem mais eficiente, mas é um exemplo de onde você pode usar a transformação delta-estrela, beleza? Observem só, eu vou redesenhar esse circuito de uma outra forma. Eu tenho aqui, ainda assim, a fonte, certo? Beleza. E aí, olha só, o fio vai sair aqui. E essa conexão aqui, observem, o fio sai e encontra um resistor de 1 e um resistor de 15. Eu vou desenhar eles de um jeito só para ficar bem sugestivo. Olha só, tem aqui um resistor de 15 e aqui um resistor de 1. O resistor de 1 e o de 15 estão conectados nos terminais de um resistor de 10 ohms, que eu posso desenhar aqui assim, né? Olha só, olha o triângulo surgindo. Então aqui é 1, aqui é 15, aqui é 10. E o resistor de 10 está conectado no resistor de 40 e um resistor de 50, certo? Esses dois, opa, aqui e aqui. Esse circuito do enunciado e esse circuito que eu acabei de desenhar são essencialmente iguais, ok? A gente só redesenhou o circuito, beleza? Eu vou só posicionar essa fonte um pouquinho mais para cá, porque eu tô ficando com a agonia dela muito em cima, beleza? Então, algo mais ou menos assim. Ok. E aí, basta eu fazer a transformação delta-estrela, né? Eu posso pegar tanto esse triângulo de cima, tanto quanto esse triângulo aqui de baixo e transformar numa estrela. Vai dar na mesma. Observem que isso é uma ponte de Wheatstone e que ela não está equilibrada, né? Olha só, 50 vezes 1 é diferente de 40 vezes 15, então não posso sumir com esse resistor aqui. Então a técnica de ponte de Wheatstone não funciona nesse caso. E como que eu sei se é melhor pegar esse triângulo e transformar numa estrela ou esse cara aqui de baixo? Lembrem que a transformada delta-estrela, no denominador aparece a soma dos resistores. Então olha qual soma é mais amigável, né? Olha só, 10 mais 15 mais 1 dá 26. Não é um número que tem divisores muito simples, né? E não é nem um múltiplo de 10 nem de 15. Mas o de baixo, olha só, 10 mais 40 mais 50 dá 100. E é tudo divisível, né? 10, 40, 50, tudo tem fator em comum com 100. Então é melhor eu fazer a transformada de baixo. Então olha só, esse triangulito aqui, vamos copiar ele, colocar ele aqui embaixo, e aqui o resistor que está faltando, ele é equivalente a uma estrela, certo? Assim, que tem quais resistências? Bom, esse cara vai ser 40 vezes 10 sobre a soma, né? Ou seja, 400 sobre 100, que dá 4. Certo? Isso, 400 sobre 100, que dá 4. Beleza. Esse resistor aqui é 10 vezes 50 sobre 100. Então é 500 sobre 100, que vai dar 5. E esse aqui de baixo é 50 vezes 40 sobre 100, né? Ou seja, vai dar 20. 20 ohms. Então, eu posso simplesmente pegar essa parte do circuito e trocar, né? Isso aqui, então, vai ser equivalente. Deixa eu ver, vai caber aqui? Vai. É só eu chegar, fazer o seguinte. Só eu chegar esse cara aqui pra cá. Beleza? E eu desenho uma cópia desse camarada aqui embaixo. E aí eu troco aqui pelos 3 resistores que a gente acabou de calcular, né? Então aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Esse cara é 4, esse cara é 5 e esse cara é 20. E aí matou o meu problema, gente. Porque olha só. Aqui, esses dois camaradas estão em série. A associação disso eu faço o paralelo e tudo vai estar em série com o resistor de 20. Então, já fazendo de cabeça aqui, né? A gente consegue fazer o seguinte. Olha só, isso aqui é igual a... Vamos lá, hein? A fonte em série com uma resistência apenas. Aqui é 5, aqui é 20, né? 5 em paralelo com 20 é 5
vezes 20 sobre 25. Ou seja, é 100 sobre 25, que é 4, né? Ou seja, eu vou ter 4 ohms em série com 20. Então, isso aqui é 24 ohms. E qual que é a tensão da fonte mesmo? Opa, estava aqui. A tensão da fonte é 24. Olha só que coisa. Então, a nossa corrente I, ela é igual a 1 ampere. Beleza? Beleza. Achei a corrente I. Só que eu não quero a corrente I, né? Eu quero a tensão em cima desse cara e desse cara. Então, eu vou ter que meio que desfazer a transformada, né? Mas ainda não. Observem só. Uma vez que eu tenho... O que eu posso fazer, né? Se eu quero as tensões, basta eu fazer o seguinte. Olha só. Essa tensão aqui, V1, é a mesma tensão que aparece aqui. Olha só. V1, certo? O VAB é o mesmo. Então, o que eu posso fazer? Basta eu pegar a corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui. E aí, isso aqui é um simples divisor de corrente, certo? Então, para não ficar muito apertado, vamos pegar esse camarada aqui, redesenhar ele aqui atrás, ok? E isso aqui vai ser igual ao seguinte, né? Tem a fonte de 24 volts. Aí aqui tem uma resistência, aqui outra resistência, e aqui outra resistência. Beleza? Aqui a gente sabe que tem uma corrente de 1 ampere descendo, certo? Essa resistência é 5, essa resistência é 20. Então, usando o divisor de corrente, né, eu calculo aqui o meu I1, que vai ser o quê? E eu preciso do I2 também, né, de qualquer forma. E aqui o I2. Vamos fazer ele aqui fora. I2. Eu sei que I1 vai ser igual a 1 vezes 20 dividido por 25. Concordam? Porque eu pego o resistor oposto. 20 sobre 25 é 4/5. Então, esse aqui é 0,8 ampere. E o I2, obviamente, é o que sobra. É 0,2 ampere. Beleza. Lembrando que a gente quer calcular essas tensões aqui. Olha só. Quero calcular V1 e V2. Então, observem que V1 é simplesmente 4 vezes I1 mais 20 vezes I, certo? Porque a corrente que passa no resistor de 4 é I1, a corrente que passa no resistor de 20 é I. E o V2, ele é simplesmente 5 vezes I2 mais 20 vezes I, ok? Então, quanto que dá essa conta aqui, né? I1 é 0,8, então vai dar 3,2 mais 20. Então, isso aqui é 23,2 volts. E isso aqui é 5 vezes 0,2, que é 1 mais 20. Isso aqui dá 21 volts, que são as nossas respostas. Beleza, gente? Então, a transformada delta estrela, ela é útil para você desmembrar ali um circuito que está difícil de achar a resistência equivalente, mas depois você tem que ter um cuidado para calcular ali as respectivas tensões. Beleza? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo.